Fala pessoal, sou o Thiago Freitas, é uma honra e um privilégio de compartilhar com você hoje uma palavra no Verbo em 5. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Nós temos dois detalhes importantíssimos nesse texto. Ele diz que o primeiro deles é que fomos santificados, o segundo é que fomos chamados para ser santos. Fomos santificados, isso fala da obra, da graça salvadora do nosso Deus revelada em Cristo Jesus. Em vários textos ao longo do Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa claro, falando a partir do verso 9 de um comportamento que não tem herança no reino de Deus, ele diz: tais fostes alguns de vós, vocês foram lavados, santificados, foram justificados. No capítulo 10 de Hebreus, depois de falar que o sangue dos animais não podia resolver o problema do pecado, o autor dos Hebreus diz que pelo sangue de Jesus fomos santificados, pela oferta, a entrega de Jesus Cristo fomos santificados. Então, é uma verdade incontestável a nossa santificação. Essa palavra usada por Paulo, agiazo, santificados, é a palavra grega agiazo, significa limpo, separado das coisas profanas, dedicados a Deus, livres da culpa do pecado. E é a nossa realidade em Cristo. Fomos santificados, fomos livres da culpa do pecado. Mas também, os que foram santificados, ele diz, chamados para ser santos. E esse chamado para ser santo envolve, em sua essência, significa mudança de comportamento. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante, até o verso 16, Pedro diz que como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então ele fala de santidade em todo um procedimento. Como? Não nos amoldando as paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. O grande fato que aquele que foi santificado, ele precisa expressar essa santificação em mudança de comportamento. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que o velho homem, a natureza pecaminosa, o homem do pecado foi sepultado juntamente com Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos, ressurgiu com ele um novo homem para vivermos uma nova vida. E essa é a expectativa do Senhor, vivermos uma nova vida. É possível a mudança de comportamento porque do pecado nós não somos mais escravos. No capítulo 5, verso 20 de Romanos, ele diz que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então ele diz, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim o que reina hoje é a graça pela justiça. É a graça pela justiça que reina hoje nas nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Em Romanos 6,14 ele diz exatamente isso. O pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça que superabundou. Então é possível viver essa vida, essa mudança de comportamento, não retroceder aos padrões, aos comportamentos, à velha vida, as características do velho homem, ao comportamento e os feitos do velho homem. Nós não precisamos retroceder. Hebreus 4,15 diz que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Ao trono da graça está uma oração de distância. E então recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É possível vivermos essas vidas que agradam ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo deixa claro, 1 Coríntios 10, verso 12, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai prover livramento. Então, os que foram santificados são chamados para ser santos. E, de fato, alguém disse sabiamente que santos sem a santificação são a tragédia do cristianismo. Os que foram santificados não vivendo em santificação. Eu quero, com essa palavra de hoje, te estimular a viver essa nova vida, a viver a santificação, a provar de vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Sejam abençoados.